A filha do milionário se apaixonou por um humilde fazendeiro e seu pai o ameaçou. O que ele fez deixou o milionário de joelhos. O perfume amadeirado de sua fragrância favorita se misturava ao cheiro de couro dos bancos do carro, criando um aroma familiar, mas, de alguma forma, desconfortável. Lara Monteiro mantinha o olhar fixo na paisagem urbana de Lisboa, que desfilava ao lado da SUV de luxo. A cidade estava movimentada, como sempre, com pedestres apressados atravessando as ruas e táxis amarelos disputando espaço com carros de último modelo. Ela suspirou e apoiou a cabeça contra o vidro frio da janela. Para qualquer pessoa de fora, sua vida parecia perfeita. Filha única de Augusto Monteiro, um dos empresários mais influentes do setor imobiliário. Ela tinha tudo o que alguém poderia desejar: roupas de grife, viagens internacionais, jantares luxuosos e acesso irrestrito ao poder e prestígio. Mas apesar de todo o luxo, Lara se sentia sufocada. Seu pai a criara para ser sua sucessora, moldando cada passo de sua vida. Desde pequena, aprendera que emoções eram fraqueza, que decisões eram tomadas com a cabeça, nunca com o coração. O problema era que, ultimamente, ela começava a se questionar sobre tudo isso. O carro deslizou suavemente, até parar diante do imponente edifício da sede do Grupo Monteiro. Os painéis de vidro refletiam a luz do sol, fazendo o prédio parecer ainda mais grandioso. Lara pegou sua bolsa de marca, desceu do carro e foi recebida com acenos formais dos funcionários na recepção. O elevador a levou diretamente ao andar da presidência, onde Augusto Monteiro a esperava. Ele estava de pé, trajando um terno impecável, analisando um contrato sobre a mesa de madeira maciça. "Você está atrasada", disse ele, sem levantar os olhos. Lara revirou os olhos, mas manteve a compostura. "Você me chamou de última hora", respondeu, mantendo a voz neutra. "Sente-se. Temos muito a discutir antes de partirmos para o Alentejo." Ela obedeceu, cruzando as pernas elegantemente e aguardando enquanto o pai terminava de revisar os papéis. Finalmente, ele fechou a pasta e a encarou. "Como eu disse ontem, esta viagem não é opcional. Quero que você acompanhe todo o processo. Se pretende um dia assumir os negócios, precisa entender como funciona cada etapa." "Não sei se é isso que eu quero, pai", murmurou, quase sem perceber. Augusto franziu a testa. "O que você disse?" Lara hesitou. Sabia que contestar o pai era inútil, mas ultimamente sentia um desejo crescente de se libertar daquela vida. "Nada." Augusto estreitou os olhos, mas decidiu não insistir. "Ótimo, vamos sair em 1 hora." Lara suspirou, resignada. A estrada se estendia à frente como um longo tapete cinza. Cortando os campos dourados do Alentejo, o céu estava limpo, de um azul intenso, e o sol brilhava sobre os vinhedos e oliveiras que cobriam as colinas. Era uma paisagem belíssima, mas Lara estava distraída demais para apreciá-la. Augusto falava animadamente sobre o novo empreendimento que planejavam construir na região. Um projeto grandioso que envolveria resorts de luxo, vinícolas e campos de golfe. Para ele, cada hectare de terra era uma oportunidade de lucro. O potencial dessa região é imenso. Com as conexões certas, podemos valorizar essas terras e atrair investidores internacionais. Ele gesticulava com entusiasmo. Lara apenas observava a paisagem, pensativa. Ao contrário do pai, via algo mais ali, algo genuíno, autêntico, que talvez não devesse ser transformado. "O que foi?" Augusto perguntou, notando seu silêncio. "Nada." Lara hesitou, depois resolveu falar. "Eu só fico me perguntando como essas pessoas vivem aqui, sem toda essa correria, sem essa busca incessante por mais dinheiro." Augusto soltou uma risada curta. "Porque não conhecem coisa melhor. Se tivessem escolha, trocariam essa vida pela nossa sem pensar 2 vezes. Lara não tinha tanta certeza disso quando chegaram ao Monte Verde Resort, um dos hotéis mais luxuosos da região. Foram recebidos por uma equipe atenciosa. Pronta para atender qualquer capricho dos hóspedes, o prédio era uma antiga propriedade vinícola transformada em hotel 5 estrelas, mantendo a arquitetura rústica, mas com interiores sofisticados. Assim que se acomodaram, Lara mal teve tempo de descansar. Augusto já a esperava na sala de reuniões.
onde investidores locais e advogados discutiam as próximas aquisições de terras, Lara ouviu a conversa, mas sua mente vagava. Sentia-se deslocada naquele ambiente, entre cifras e contratos. Seu olhar foi atraído pela grande janela de vidro que dava para os campos do Alentejo. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Mais tarde, no terraço do hotel, Lara olhava para o horizonte. A brisa noturna bagunçava seus cabelos, e o cheiro de terra e uvas frescas pairava no ar. Ela precisava ver aquele lugar de verdade, não apenas pelas janelas de um hotel de luxo, mas com seus próprios olhos, sem a influência do pai. Decidida, pegaria um dos carros disponíveis na manhã seguinte e exploraria a região por conta própria. Mal sabia ela que essa decisão mudaria sua vida para sempre. O sol mal havia nascido quando Lara Monteiro deslizou silenciosamente para fora do hotel. O ar fresco da manhã trazia consigo o cheiro das vinhas e da terra úmida, criando uma sensação de liberdade que ela raramente experimentava. Ela havia decidido na noite anterior que não passaria o dia presa em reuniões e discussões sobre negócios. Pela primeira vez em muito tempo, faria algo por conta própria. Sem precisar da aprovação do pai, atravessou o estacionamento sem ser notada e escolheu um dos carros disponíveis para a equipe da empresa, um veículo discreto, perfeito para explorar a região sem chamar atenção. Assim que ligou o motor, sentiu um misto de excitação e ansiedade. Não tinha um destino certo. Apenas o desejo de ver o Alentejo além dos muros do resort. Com um último olhar para trás, acelerou e seguiu pela estrada de terra batida que serpenteava entre os vinhedos. O caminho se desenrolava diante dela como uma pintura viva. Os campos dourados se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. Pontuados por oliveiras centenárias e pequenas quintas rústicas, algumas eram simples casas de pedra com telhados vermelhos, outras propriedades maiores, cercadas por vastas plantações. Lara abriu um pouco a janela, permitindo que o vento bagunçasse seus cabelos. A sensação era libertadora pela primeira vez. Sentia que poderia ser apenas ela mesma, sem precisar se encaixar nas expectativas que sempre a cercaram. Mas essa sensação de tranquilidade não durou muito. Ao longe, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, carregadas e ameaçadoras. Lara franziu a testa. Não havia checado a previsão do tempo antes de sair, e agora percebia que uma tempestade se aproximava rapidamente. Ela acelerou, tentando encontrar um caminho de volta antes que o tempo piorasse. Mas conforme avançava, as estradas de terra pareciam todas iguais. Pequenos caminhos se dividiam em diferentes direções, e logo Lara percebeu que estava perdida. O vento ficou mais forte, fazendo os galhos das árvores se curvarem e espalhando poeira pelo ar. Raios cortavam o céu, seguidos pelo estrondo ameaçador dos trovões. O primeiro pingo de chuva bateu contra o para-brisa, e logo uma cortina densa de água despencou do céu, tornando a visibilidade quase nula. O coração de Lara acelerou. Ela tentou pegar o celular para usar o GPS, mas não havia sinal. Ótimo, murmurou, sentindo a tensão crescer. Continuou dirigindo por mais alguns minutos, mas a estrada ficou cada vez mais difícil de enxergar. O chão lamacento fazia os pneus derraparem, e a água formava poças profundas ao longo do caminho. Até que de repente o carro começou a deslizar. Não, não, não! Lara tentou controlar o volante, mas o veículo perdeu aderência e deslizou para o lado, até parar de repente, atolado na lama. O motor morreu. A respiração dela ficou ofegante enquanto apertava o volante com força. Tentou dar a partida novamente, mas o carro apenas roncou inutilmente. Ela estava sozinha, no meio de uma tempestade, sem sinal de celular e sem ideia de onde estava, engolindo em seco. Olhou pela janela, tentando enxergar alguma casa ou sinal de vida. Tudo que via era chuva, árvores retorcidas e campos encharcados. O desespero ameaçava tomar conta dela. Mas então, à distância, algo chamou sua atenção. Uma luz fraca piscava entre as árvores, como uma lanterna ou uma janela iluminada. Sem outra opção, Lara pegou seu casaco, saiu do carro e começou a caminhar em direção à luz. A chuva castigava seu corpo, encharcando suas roupas em segundos. O vento frio cortava sua pele, e seus pés afundavam na lama a cada passo.
mas ela seguiu em frente, guiada pela luz, torcendo para que aquilo fosse uma casa, e não apenas uma ilusão causada pelo desespero. Após alguns minutos de caminhada penosa, ela finalmente viu a silhueta de uma pequena casa de pedra, com uma varanda simples e um telhado inclinado. A luz vinha de uma janela, e a porta parecia levemente entreaberta. Lara subiu os degraus com pressa e bateu na porta com força. Por favor, alguém está aí. O barulho da chuva e do vento abafava sua voz. Mas alguns segundos depois, a porta se abriu. Um homem alto, de cabelos escuros desgrenhados e olhos intensos, surgiu na entrada. Ele vestia uma camisa de linho aberta no peito e calças de algodão, que pareciam ter sido jogadas às pressas. Por um instante, os dois apenas se encararam. Lara nunca vira alguém com uma presença tão marcante. Seu rosto era másculo, com um traço forte, mas havia algo nos olhos dele. Uma mistura de curiosidade e cautela. "O que você está fazendo aqui?" Ele finalmente perguntou, a voz rouca e firme. "Meu carro..." Ela arfou, tentando recuperar o fôlego. "Meu carro atolou na lama. E eu..." O homem não hesitou. Deu um passo para trás e abriu mais a porta. "Entre. Você está encharcada." Lara não pensou duas vezes. Passou pela entrada e sentiu o calor da casa envolvê-la instantaneamente. O cheiro de madeira queimada e ervas secas dominava o ambiente, criando um contraste acolhedor com a tempestade lá fora. A lareira crepitava em um canto, espalhando uma luz âmbar pelo espaço rústico mais aconchegante. As paredes eram de pedra. Os móveis de madeira escura e uma mesa com cadeiras simples ocupava o centro da sala. O homem pegou uma toalha de um armário próximo e entregou a ela. "Aqui?" Lara aceitou, ainda ofegante. Enquanto tentava se secar minimamente, seu corpo tremia, mas não sabia dizer se era pelo frio ou pela intensidade do momento. "Obrigada", murmurou. Ele assentiu, observando-a com atenção. "Você não é daqui." Ela sorriu de leve, apesar da situação. "Isso é tão óbvio assim." "Sim." Lara soltou um suspiro, sentindo-se exausta. "Meu nome é Lara." O homem hesitou por um momento, como se ponderasse se deveria dizer o próprio nome. Mas então, finalmente respondeu. "Gabriel." Os olhos dela se fixaram nos dele, e por um breve instante, o tempo pareceu parar. Ela ainda não sabia, mas aquele encontro inesperado mudaria sua vida para sempre. O calor da lareira era um alívio bem-vindo para Lara, cujos ossos ainda pareciam gelados pela chuva. Ela segurava a toalha entre os dedos, tentando secar os cabelos encharcados enquanto seu olhar vagava pelo interior rústico da casa. O espaço era pequeno, mas acolhedor, com móveis de madeira envelhecidos e uma estante repleta de livros e objetos simples, mas bem cuidados. Gabriel não disse nada enquanto pegava um xale de lã dobrado sobre uma poltrona e o estendia para ela. "Vista isso", disse, sua voz grave, mas sem pressa. "Você ainda está tremendo." Lara hesitou por um momento. Não estava acostumada à hospitalidade despretensiosa de estranhos, mas naquele momento, qualquer orgulho foi substituído pela necessidade de aquecer-se. "Obrigada." Ela pegou o xale e o envolveu ao redor dos ombros. Sentindo o tecido áspero e quente contra a pele, um silêncio pairou entre eles enquanto a tempestade continuava a rugir do lado de fora. Gabriel caminhou até o fogão a lenha no canto da sala e acendeu a chama sob uma chaleira de ferro. "Você quer chá?" Lara olhou para ele, surpresa com a pergunta tão simples, mas carregada de um gesto quase íntimo. "Sim, por favor", respondeu, cruzando os braços ao redor de si mesma. Enquanto ele preparava a bebida, Lara aproveitou para observá-lo melhor. Gabriel não era apenas um agricultor, como ela supôs à primeira vista. Havia algo nele que a intrigava. Talvez fosse a maneira como se movia, segura e confiante, ou o olhar penetrante que parecia enxergar além das palavras. "Você mora sozinho aqui?" ela perguntou, mais para preencher o silêncio do que por curiosidade genuína. Gabriel assentiu. "Sim, meu pai morava aqui antes de mim, mas ele faleceu faz alguns anos." Lara se sentiu desconfortável por ter tocado no assunto. "Sinto muito." Ele deu de ombros, sem demonstrar muita emoção. "A vida no campo é assim. Aprendemos a lidar com as perdas." Lara mordeu o lábio inferior,
sem saber como responder. A maneira direta e simples com que ele falava sobre a vida contrastava fortemente com tudo que ela conhecia. Em seu mundo, perdas eram abafadas por dinheiro e status, e ninguém falava delas com naturalidade. Gabriel serviu o chá em 2 canecas de cerâmica e entregou uma para ela. Lara aceitou e segurou a xícara entre as mãos, deixando o calor se espalhar por seus dedos frios. Você não parece alguém que mora no campo a vida toda, ela comentou. Depois de um gole tímido na bebida, um leve sorriso curvou os lábios de Gabriel. E você não parece alguém que gosta do campo. Lara arqueou as sobrancelhas, surpresa com a resposta afiada. E o que exatamente faz você pensar isso? Seu jeito, suas roupas, a maneira como você olhou para esta casa quando entrou? Ele apoiou o cotovelo na mesa, estudando-a. Você não é daqui, Lara riu, balançando a cabeça. Você é observador, apenas atento. Ela tomou mais um gole do chá, sentindo o calor se espalhar por seu corpo. Você está certo, admitiu. Eu sou de Lisboa, Gabriel assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Veio a turismo. Lara hesitou. Não queria contar que seu pai estava tentando comprar terras na região para construir um resort de luxo. Algo lhe dizia que Gabriel não reagiria bem a essa informação. Mais ou menos, respondeu evasivamente. Meu pai tem negócios aqui. Eu vim acompanhá-lo, mas acho que não sou muito boa nessa coisa de seguir roteiros. Gabriel sorriu de lado. Então foi assim que acabou perdida na tempestade. Lara riu. Basicamente, por um instante, houve um silêncio confortável entre eles. O vento uivava do lado de fora, e a chuva continuava a bater contra as janelas. Mas dentro daquela casa, Lara sentiu uma calma inesperada. Gabriel se levantou e pegou uma toalha seca, entregando-a a ela. Seus cabelos ainda estão molhados. Lara aceitou o gesto sem contestar, começando a enxugar os fios úmidos. Obrigada. Ele assentiu e voltou a se sentar. Seus olhos escuros se fixaram nela por alguns segundos, como se tentasse decifrá-la. Seu carro está muito longe daqui. Lara suspirou. Acho que não, mas está completamente atolado na lama. Mesmo que a chuva pare, não vou conseguir sair sozinha. Gabriel coçou o queixo pensativo. Assim que a tempestade diminuir, posso ajudá-la a tirá-lo de lá. Sério, ele deu de ombros. Claro, mas por enquanto você vai ter que esperar aqui. Lara assentiu devagar. Ela não fazia ideia de quanto tempo ficaria naquela casa, mas por alguma razão, não se sentia tão incomodada com isso. Havia algo em Gabriel, sua calma, sua naturalidade, sua maneira direta de falar, que despertava nela uma curiosidade inesperada. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro, forçado pelo destino, mudaria sua vida para sempre. E pela primeira vez, Lara Monteiro sentiu que algo novo e desconhecido estava prestes a começar. A tempestade demorou a passar. O vento, que antes rugia como um animal furioso, começava a perder força, e a chuva que caía torrencialmente se transformava em um chuvisco leve. Do lado de dentro da pequena casa de pedra, Lara sentia o calor da lareira e o cheiro amadeirado da lenha queimando no fogo. Era uma sensação estranha para ela. Estar ali, longe de sua realidade habitual, rodeada por um ambiente tão simples, mas ao mesmo tempo acolhedor. Gabriel continuava sentado à mesa, mexendo distraidamente no cabo da caneca de chá, enquanto observava a chuva através da janela. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregava um peso curioso. Nenhum dos dois parecia ter pressa de quebrá-lo. Lara aproveitou o momento para olhar melhor ao redor. A casa era modesta, mas bem organizada. Havia estantes cheias de livros, algumas ferramentas de trabalho penduradas na parede, e uma mesa de madeira robusta no centro do cômodo. Era um lar vivido, diferente dos espaços frios e perfeitamente decorados a que estava acostumada. Você mora aqui sozinho? Perguntou finalmente, sua voz suave cortando o silêncio. Gabriel desviou o olhar da janela para ela. Sim, desde que meu pai faleceu. Lara assentiu devagar, lembrando-se de como ele mencionara isso antes. E sua mãe? Ele hesitou por um instante antes de responder. Ela morreu quando eu era pequeno. Meu pai me criou sozinho. Havia uma nota de melancolia em sua voz, mas não de tristeza. Era mais como uma aceitação resignada.
Lara percebeu que ele não gostava muito de falar sobre isso e resolveu mudar de assunto. Então você trabalha na terra? Gabriel assentiu. Sim, cuido das plantações, das videiras e do gado. Meu pai fazia o mesmo antes de mim. Lara franziu o senho. Curiosa. Você gosta? Ele sorriu de leve. Sim, não trocaria isso por nada. Ela não conseguiu esconder sua surpresa. Mesmo, quero dizer, não sente falta da cidade, das facilidades. Gabriel riu baixinho. Para mim, isso aqui é liberdade. Trabalho com as mãos. Vejo o resultado do meu esforço. Vivo no meu próprio ritmo. Não preciso de arranha-céus ou trânsito para me sentir bem. Lara refletiu sobre aquilo. O conceito de liberdade que ele descrevia era tão diferente do que ela conhecia. Para ela, liberdade sempre estivera associada ao poder de escolha, ao controle sobre seu próprio destino. Mas será que alguma vez realmente tivera esse controle? Ela suspirou, observando a xícara em suas mãos. Acho que nunca conheci esse tipo de liberdade. Gabriel inclinou a cabeça ligeiramente, como se estudasse sua expressão. Então talvez esteja na hora de conhecer. Lara ergueu os olhos para ele, surpresa com a sugestão. O que quer dizer? Ele se levantou, pegando seu casaco pendurado na parede. A chuva está parando. Se você quiser, posso te mostrar um pouco mais sobre esse mundo. Lara hesitou por um momento. A ideia de sair e explorar o campo com Gabriel era ao mesmo tempo inesperada e intrigante. Por que não? Estava ali, sem pressa para voltar ao hotel. E algo dentro dela queria aproveitar aquela oportunidade. Certo, disse finalmente, levantando-se também. Gabriel abriu um pequeno sorriso e pegou um casaco extra. Vista isso, o chão ainda deve estar úmido. Lara pegou o casaco sem protestar e o vestiu. Não era nada parecido com as roupas elegantes que costumava usar, mas era quente e confortável. Os dois saíram da casa e foram recebidos pelo cheiro fresco da terra molhada. O céu ainda estava nublado, mas a tempestade havia passado, deixando um rastro de pequenas poças d'água e folhas espalhadas pelo caminho. Lara seguiu Gabriel por uma trilha estreita que serpenteava entre as videiras. O solo estava úmido sob seus pés e ela teve que tomar cuidado para não escorregar. Isso tudo é seu? Perguntou, olhando ao redor. Gabriel assentiu. Essas terras estão na minha família há gerações. Meu avô plantou essas videiras. E meu pai continuou o trabalho. Havia um orgulho sutil em sua voz. Algo que Lara não costumava ouvir quando seu pai falava sobre seus próprios negócios. Augusto Monteiro sempre via as terras como investimentos, como números em um balanço financeiro. Mas para Gabriel, aquelas terras eram parte de quem ele era. Você trabalha nelas sozinho. Tenho alguns ajudantes durante a época da colheita. Mas no resto do tempo, sim. Lara parou por um momento e abaixou-se para tocar as folhas úmidas de uma das videiras. Nunca pensei em como tudo isso funciona. Gabriel sorriu ao vê-la interessada. Quer ver de perto? Antes que ela pudesse responder, ele pegou um pequeno cacho de uvas e entregou a ela. Lara pegou uma das frutas e a colocou na boca, sentindo o sabor doce e intenso. São incríveis. Admitiu, surpresa. Tudo aqui cresce sem pressa. A terra tem seu próprio tempo, e a gente aprende a respeitar isso. Lara olhou para ele, absorvendo suas palavras. Algo naquele momento parecia certo, como se ela estivesse exatamente onde deveria estar. Eles continuaram andando até chegarem a um pequeno lago escondido entre as árvores. A água refletia o céu nublado, e o som dos pássaros misturava-se ao farfalhar das folhas. Ninguém mais vem aqui? Lara perguntou. Quase nunca. Meu pai costumava vir para pescar, mas agora sou só eu. Lara sentiu um estranho conforto naquela resposta. Sentou-se em uma pedra próxima e respirou fundo. É um lugar bonito. Sim. Gabriel a observou por um momento antes de perguntar. Você tem que voltar logo. Lara hesitou. Sabia que seu pai ficaria furioso quando descobrisse que havia sumido por tanto tempo, mas naquele momento não queria pensar nisso. Não, respondeu, olhando para ele. Ainda não. Gabriel sorriu de leve. Então fique mais um pouco. Lara retribuiu o sorriso. Ela não sabia explicar, mas havia algo nele que a fazia querer ficar, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que estava exatamente onde deveria estar,
Lara nunca imaginou que uma tarde no campo pudesse ser tão reveladora, ao lado de Gabriel, caminhando entre videiras e respirando o ar puro do Alentejo, sentia algo novo. Algo que não conseguia nomear, mas que aquecia seu peito de um jeito inesperado. Eles haviam passado horas explorando a propriedade, conversando sobre a vida, sobre a terra, sobre o contraste entre seus mundos. A simplicidade com que Gabriel via a vida a encantava, porque era diferente de tudo que havia aprendido desde criança. Mas, como tudo que é bom demais, aquele momento tinha que acabar. O celular de Lara, que estivera sem sinal durante boa parte do tempo, vibrou no bolso do casaco. Ela pegou o aparelho e viu várias mensagens não lidas e chamadas perdidas. Seu peito se apertou. Augusto Monteiro, seu pai devia estar furioso. Problemas? Gabriel perguntou, notando a mudança em sua expressão. Lara respirou fundo antes de responder. Meu pai, ele deve estar me procurando. Gabriel assentiu devagar. Acho que é melhor eu te levar de volta ao hotel, então. Ela mordeu o lábio, hesitante. Parte dela não queria voltar, mas sabia que não poderia adiar o inevitável. Mas sim, respondeu com relutância. O trajeto de volta ao hotel foi silencioso. Lara sentia o peso da realidade voltando, esmagando a leveza que experimentara nas últimas horas. Gabriel dirigia por estradas de terra que agora estavam mais secas, já que a tempestade havia passado. O que foi? Gabriel perguntou. Sem desviar os olhos da estrada, Lara hesitou, depois suspirou. É difícil explicar, mas parece que, sempre que volto para minha vida normal, eu sinto como se estivesse colocando uma máscara. Gabriel lançou um olhar rápido para ela, curioso. E aqui você não sente isso? Ela balançou a cabeça lentamente. Aqui não. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Gabriel parecia entender sem precisar de mais explicações, quando finalmente chegaram ao resort. O céu já estava tingido de tons alaranjados pelo pôr do sol. Lara hesitou antes de sair do carro. Obrigada por tudo, Gabriel, disse com sinceridade. Ele apenas assentiu, observando-a com aqueles olhos escuros e intensos. Se precisar de ajuda com o carro atolado, me avise. Lara sorriu de leve. Eu aviso então. Respirou fundo e desceu do veículo, assim que entrou no hotel. Encontrou Augusto Monteiro esperando por ela no saguão. Seu pai estava tenso, com as mãos nos bolsos do terno caro, o olhar duro e cortante. Onde diabos você estava? A voz dele saiu baixa, mas carregada de fúria. Lara cruzou os braços, tentando manter a calma. Me perdi na estrada. A tempestade veio rápido e meu carro atolou na lama. E ao invés de me ligar imediatamente, decidiu desaparecer por horas. Ela trincou os dentes. Eu estava sem sinal. Augusto respirou fundo, tentando conter a raiva. Como conseguiu voltar? Lara hesitou por um segundo. Um morador local me ajudou. Os olhos do pai estreitaram. Que morador? Um agricultor. Ele me abrigou até a chuva passar e depois me trouxe de volta. O rosto de Augusto ficou rígido, como se a simples ideia de sua filha passando tempo com um agricultor fosse ofensiva. Espero que tenha lhe dado uma boa gorjeta e voltado direto para cá. Lara sentiu uma irritação crescer dentro dela. Ele não queria dinheiro, pai. Só foi gentil. Augusto bufou. Não seja ingênua. Lara, essas pessoas sempre querem alguma coisa. Ela revirou os olhos, frustrada com a mentalidade do pai. Eu não vou discutir isso com você, estou cansada. Ela se virou para subir para o quarto, mas a voz de Augusto a deteve. Amanhã teremos uma reunião importante. Quero você na mesa às 8 da manhã. Sem atrasos, Lara apenas assentiu, sem olhar para trás. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama do hotel, olhando para o teto, sua mente não conseguia parar de pensar em Gabriel, no modo como ele falava sobre a terra, no jeito que seus olhos a observavam, cheios de uma calma quase hipnotizante. No sorriso discreto que surgia quando ela dizia algo inesperado. Ela não sabia o que aquilo significava, mas sabia que queria vê-lo novamente, e pela primeira vez sentiu que algo em sua vida estava prestes a mudar. No dia seguinte, Lara chegou à reunião conforme prometido. Augusto estava sentado à cabeceira da mesa.
Com investidores e advogados ao seu redor, ele falava com firmeza, apresentando gráficos e projeções sobre a expansão do resort. Mas Lara não estava realmente ouvindo. Seu olhar vagava para a paisagem do lado de fora, onde as colinas do Alentejo se estendiam em sua beleza crua e intacta. Lara, a voz de Augusto a trouxe de volta. Ela piscou, voltando os olhos para ele. Sim, está prestando atenção. Ela forçou um sorriso. Claro. Augusto lançou-lhe um olhar desconfiado antes de voltar a falar com os investidores. Mas Lara sabia que não estava prestando atenção. Seus pensamentos estavam em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. E pela primeira vez, percebeu que sua vida estava começando a tomar um rumo inesperado. A reunião no hotel durou mais do que Lara gostaria. Sentada entre homens engravatados, discutindo números e projeções financeiras, ela sentia sua mente vagar para longe. Não deveria ser assim. Ela deveria estar absorvendo cada detalhe, prestando atenção ao que Augusto Monteiro dizia. Afinal, aquele era o futuro que seu pai esperava para ela. Mas ao invés disso, tudo o que conseguia pensar era no campo, na brisa fresca do Alentejo, no cheiro da terra molhada após a tempestade. E claro, em Gabriel, ela ainda se lembrava do tom de sua voz, da forma como ele a olhava, da tranquilidade que parecia envolvê-lo o tempo todo. Diferente de qualquer pessoa que conhecera em sua vida, ele não se deixava afetar por pressões externas. Gabriel era um homem que escolhia viver no seu próprio ritmo. E pela primeira vez, Lara desejou ter essa mesma liberdade. Então, Lara, a voz de Augusto interrompeu seus devaneios. Ela piscou, voltando à realidade. Todos na mesa estavam olhando para ela. Perdão, o que disse? Perguntou, tentando disfarçar o desconforto. Augusto apertou os lábios, claramente impaciente. Eu perguntei o que você acha da proposta de aquisição da propriedade ao norte. Se realmente queremos expandir, precisaríamos dessa área para construir a estrada de acesso ao resort. Lara olhou para os papéis à sua frente. Havia mapas, números e cálculos precisos, como tudo o que seu pai fazia. Mas, entre todos aqueles documentos, o que mais lhe chamou a atenção foi uma pequena observação no canto da página. Área de terras particulares, agricultores locais resistentes à venda. Ela franziu o senho. Quem são os proprietários? Augusto bufou, claramente irritado por ter que perder tempo com aquilo. Pequenos agricultores, gente que acha que pode segurar o progresso com as próprias mãos. Mas no fim, tudo tem um preço. Lara sentiu um desconforto crescer dentro de si. Já conversaram com eles. Não precisamos conversar, Lara. Precisamos convencê-los. E se não for com diálogo, será com dinheiro. Se não for com dinheiro, será com influência. A maneira como ele falou fez seu estômago revirar. Ela sabia como funcionavam os negócios do pai. Se alguém não quisesse vender, logo encontraria dificuldades. Fosse por processos burocráticos intermináveis, fosse pela pressão política. E se eles não quiserem vender? Perguntou, desafiadora. Augusto estreitou os olhos para ela. Não existe essa opção. O silêncio na mesa foi denso. Nenhum dos investidores ousou interromper a tensão entre pai e filha. Lara sentiu seu coração acelerar. E se... Seu peito se apertou com a possibilidade que passou por sua mente. O nome de um dos proprietários. É Gabriel Costa. Ela perguntou, a voz baixa, quase temendo a resposta. Augusto ergueu uma sobrancelha. Sim. Por quê? Lara sentiu o mundo ao seu redor girar. Ela deixou a reunião antes do término. Precisava de ar. Saiu do hotel sem um destino certo, apenas guiada por uma necessidade urgente de clareza. Caminhou sem rumo pelos arredores do resort, enquanto tentava processar a informação que acabara de receber Gabriel. A propriedade que seu pai queria comprar era a dele. E não apenas comprar, tomar. Sentiu um nó se formar em sua garganta. Sabia que seu pai não desistiria facilmente. Sabia que, se Gabriel se recusasse a vender, ele encontraria um jeito de fazer com que fosse obrigado. Seu coração apertou ainda mais. Ela precisava vê-lo. Lara pegou um dos carros disponíveis e seguiu pela estrada de terra. O coração disparado. Cada metro que a aproximava da quinta de Gabriel fazia sua mente fervilhar. O que faria? O que diria? Não sabia.
Só sabia que não podia ignorar o que sentia. Quando finalmente chegou, viu Gabriel no campo, debruçado sobre uma cerca, observando o gado pastar. Ele parecia tranquilo. Como sempre, Lara saiu do carro apressada, e ele virou-se ao ouvir os passos dela na terra seca. "Lara?", perguntou surpreso. Ela parou diante dele, tentando recuperar o fôlego. "Gabriel, eu precisava falar com você." Ele franziu a testa ao perceber a seriedade em sua expressão. "O que houve?" Ela hesitou por um momento. Como dizer aquilo? Como avisá-lo de que seu pai estava prestes a tentar arrancá-lo dali? "Meu pai", começou, sem saber como continuar. "Ele quer comprar suas terras?" O rosto de Gabriel ficou sério. "Eu já sabia disso." Lara piscou, surpresa. "Sabia? Sim, não foi a primeira vez que tentaram, e não será a última." Ela passou a mão pelos cabelos, frustrada. "Gabriel, você não entende. Meu pai não aceita um não como resposta. Ele vai fazer de tudo para tirar você daqui." O olhar de Gabriel ficou mais intenso. "E o que você quer que eu faça?" Lara sentiu um aperto no peito. Ela não queria que ele fizesse nada. Queria apenas que ele soubesse que, pela primeira vez em sua vida, ela estava no meio de um conflito que realmente importava para ela, e que ele era a razão disso. "Eu não sei", admitiu. "Só sei que não quero que isso aconteça." Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Depois, deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "E por que isso te preocupa tanto?" Lara engoliu em seco. O coração batia forte, a boca seca. Ela não queria fugir daquela resposta. "Não agora, porque você importa para mim." O olhar de Gabriel ficou ainda mais profundo. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. A brisa do Alentejo passava por entre as árvores. Os grilos começavam a cantar ao longe. Então, ele fez algo que ela não esperava. Ele segurou sua mão. Foi um toque simples, mas carregado de significado. Lara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. E naquele momento soube, não importava o que acontecesse, não importava o que seu pai tentaria fazer. Ela não queria mais ignorar o que sentia. E pela primeira vez em sua vida, soube exatamente o que queria. Ela queria Gabriel. A noite caiu sobre o Alentejo, trazendo consigo um céu coalhado de estrelas e uma brisa fresca que dançava entre as videiras. Lara ainda sentia o calor da mão de Gabriel na sua. Mesmo depois que ele a soltara, ela nunca tinha vivido algo assim. Com Gabriel, não havia joguinhos, nem segundas intenções, nem a necessidade de parecer perfeita. Ele simplesmente a olhava, como se visse além de qualquer fachada que ela pudesse tentar manter. E aquilo a assustava tanto quanto a fascinava. "Eu não vou vender essas terras, Lara", Gabriel disse, sua voz firme, mas calma. "Seu pai pode tentar o que quiser, mas isso aqui é minha casa, é minha história." Lara assentiu, embora soubesse que as coisas não seriam tão simples. "Eu só queria que você soubesse, e que se preparasse. Meu pai não desiste fácil." Gabriel sorriu de canto. "Nem eu." Ela mordeu o lábio inferior, sentindo seu peito se apertar. "Se precisar de mim, me avise." Ele a olhou nos olhos, e Lara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "E se você precisar de mim?" Gabriel perguntou. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu, porque pela primeira vez em sua vida, Lara Monteiro não sabia onde realmente pertencia. No dia seguinte, ao retornar ao hotel, Lara já sabia que enfrentaria a fúria do pai, e não precisou esperar muito. Assim que entrou no saguão, Augusto Monteiro já estava lá, de pé, os braços cruzados, com a paciência à beira do limite. "Onde você estava?" Sua voz era baixa, mas carregada de autoridade. Lara ergueu o queixo. Precisava sair um pouco. Precisava sair. Augusto riu, mas sem humor. "Então você desaparece, some de uma reunião importante, e acha que pode simplesmente ignorar suas responsabilidades." Lara cerrou os punhos. "Eu nunca quis essas responsabilidades." O rosto de Augusto se contorceu. "E o que você quer, Lara? Ficar brincando de camponesa com um agricultor?" O sangue de Lara ferveu. Gabriel não é um brinquedo. Ele é um homem íntegro, algo que você nunca vai entender. Augusto estreitou os olhos. "Você está apaixonada por ele." Ela hesitou, mas não desviou o olhar.
E se eu estiver? Augusto respirou fundo, claramente lutando contra a raiva. Isso acaba agora. Lara cruzou os braços. Você não pode me dizer com quem devo me relacionar, mas posso garantir que esse homem não tenha mais nada. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Lara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? Augusto se aproximou lentamente, seu tom baixo e perigoso. Eu faço negócios, Lara, e negócios não envolvem sentimentos. Se esse homem se recusar a vender suas terras, então ele terá problemas. Você não faria isso. Eu sempre faço o que é necessário. O coração de Lara disparou. Se você prejudicar Gabriel, eu juro que nunca mais olharei na sua cara. Augusto a analisou por um longo momento. Então, sorriu de forma cínica. Vamos ver. Lara não perdeu tempo. Saiu do hotel e dirigiu de volta à propriedade de Gabriel. Seu peito estava apertado, a respiração curta. Ela sabia que seu pai não blefava. Sabia que, se ele dizia que faria algo, era porque realmente faria. Quando chegou à fazenda, encontrou Gabriel trabalhando na terra, arando o solo com uma tranquilidade que parecia irreal. Ela desceu do carro e ele notou imediatamente sua expressão preocupada. O que aconteceu? Lara caminhou até ele, sentindo sua garganta seca. Meu pai, ele está planejando algo. Gabriel franziu a testa. O que quer dizer? Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ele disse que, se você não vender as terras, vai tornar sua vida impossível. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Então, apenas sorriu de leve. Eu já esperava por isso. Lara piscou, confusa. Como assim? Ele limpou as mãos sujas de terra na calça e se encostou à cerca. Lara, seu pai não é o primeiro homem poderoso que tenta me comprar. Eu sei como essas pessoas jogam. Mas isso aqui, ele gesticulou para a propriedade, não é apenas terra para mim. É a história da minha família. Ela sentiu um aperto no peito. Mas e se ele fizer algo pior? Se tentar te prejudicar de verdade? Gabriel respirou fundo, depois olhou para ela com seriedade. Eu não posso viver com medo, Lara. Se ele vier, que venha. Lara mordeu o lábio, frustrada. Você não entende? Ele não brinca. Ele pode destruir sua vida. Gabriel se aproximou, segurando suas mãos. E você está disposta a se voltar contra ele. Por mim, ela sentiu seu coração acelerar. Não é só por você, é por mim também. Porque pela primeira vez na vida, eu me importo com algo de verdade. Gabriel olhou para ela por um momento. E então, lentamente, ergueu a mão e tocou seu rosto. Eu prometo que não vou a lugar nenhum. Lara fechou os olhos por um breve instante, absorvendo aquele momento. Mas no fundo, ela sabia, isso estava longe de acabar. 2 noites depois, Gabriel acordou com um cheiro estranho, fumaça. Ele se levantou num salto, o coração acelerado. Saiu correndo da casa e viu as chamas subindo pelo celeiro. O fogo iluminava a noite, e o calor intenso já consumia a madeira. Seu peito se apertou. Correu para soltar os animais antes que o fogo se espalhasse ainda mais. Conseguiu abrir os portões e ver os cavalos e bois fugirem para a escuridão da noite. O celeiro, no entanto, estava condenado. Ele já sabia quem havia feito aquilo, e sabia que aquilo era só o começo. Lara recebeu a ligação no meio da madrugada. Gabriel. Ela atendeu, o coração disparado. Seu pai não perdeu tempo. A voz dele veio do outro lado, calma, mas carregada de algo perigoso. Ele incendiou meu celeiro. Lara sentiu o chão sumir sob seus pés. Meu Deus. Gabriel, eu sinto muito. Não é culpa sua. Lara respirou fundo. Eu vou resolver isso. Lara, eu vou dar um jeito, Gabriel. Eu prometo. Quando desligou o telefone, Lara sabia que já não havia mais volta. Seu pai acabara de começar uma guerra, e ela estava pronta para enfrentá-lo. O sol ainda não havia nascido quando Lara saiu do hotel. O céu escuro começava a clarear, tingido de tons azulados e alaranjados, mas ela mal reparava na paisagem. Seu coração martelava no peito enquanto dirigia pelas estradas de terra rumo à fazenda de Gabriel. Ela havia passado a noite em claro. A raiva e a indignação a consumiam por dentro. Seu pai ultrapassara todos os limites. Incendiar o celeiro de Gabriel não era apenas um aviso. Era uma ameaça real. E Lara sabia que aquilo era só o começo.
Quando finalmente chegou à fazenda, encontrou Gabriel parado diante do que restava do celeiro. O cheiro de madeira queimada ainda impregnava o ar, e cinzas subiam suavemente no vento. Ele estava de costas para ela, os punhos cerrados ao lado do corpo. Lara saiu do carro e caminhou até ele, sentindo o aperto em seu peito se intensificar a cada passo. Gabriel. Ele não se virou imediatamente. Quando finalmente o fez, seu olhar estava sombrio, intenso, carregado de algo que Lara nunca tinha visto antes. Eu avisei que ele não brincava, disse ela, sua voz quase um sussurro. Gabriel soltou um suspiro pesado e passou a mão pelos cabelos, visivelmente exausto. Eu não estou surpreso, respondeu. Só estou pensando no que fazer agora. Lara hesitou. Você vai denunciá-lo. Gabriel riu, mas sem humor. E para quem? A polícia da cidade. Eles estão no bolso do seu pai. Nada vai acontecer. Ela sentiu um nó na garganta. Então, o que podemos fazer? Ele finalmente olhou para ela. Você ainda me inclui nisso. Lara trincou os dentes, frustrada. É claro que incluo. Eu não sou como ele, eu não compactuo com isso. Gabriel sustentou seu olhar por um longo momento. Então, deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Então, o que você quer, Lara? Ela prendeu a respiração. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Podia ver cada detalhe do rosto, o jeito que os cílios dele eram longos, o contorno firme da mandíbula. Ela queria dizer tantas coisas, mas no fim, não disse nada, porque no instante seguinte, Gabriel fez o que ela não esperava, mas que ao mesmo tempo era inevitável. Ele a beijou. Foi um beijo firme, intenso, carregado de todas as palavras que nenhum dos dois sabia como dizer. E Lara se entregou. Ela envolveu os braços ao redor do pescoço dele e correspondeu com urgência, sentindo o gosto do desejo e da revolta misturados em um só. Aquele beijo não era apenas paixão. Era uma promessa. Era um desafio. Era a declaração silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse, eles estavam juntos nisso. Quando finalmente se afastaram, os dois estavam sem fôlego. Gabriel passou os dedos pelo rosto dela, como se quisesse memorizar cada detalhe. Isso vai complicar tudo, ele murmurou. Lara sorriu de leve, ainda sentindo os lábios formigarem. Já está complicado. Ele soltou uma risada baixa e balançou a cabeça. E agora? Lara respirou fundo. Agora, eu enfrento meu pai. O escritório de Augusto Monteiro dentro do hotel era luxuoso, espaçoso e frio. Lara entrou sem bater, deixando a porta se fechar com força atrás de si. Augusto ergueu os olhos de alguns documentos e arqueou uma sobrancelha. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, fingindo desinteresse. Lara avançou até sua mesa, apoiando as mãos no tampo de madeira polida. Você passou dos limites? Augusto a observou por um momento antes de se recostar na cadeira, cruzando os dedos sobre o peito. Ah, então você veio falar sobre o incêndio. Ela sentiu o estômago revirar. Ele nem sequer tentou negar. Isso não foi um aviso. Isso foi um ataque. Um incêndio acidental. Augusto deu de ombros. Coisas assim acontecem no campo. Lara estreitou os olhos. Você acha que pode simplesmente controlar tudo e todos? Mas desta vez não vai ser assim. Ele sorriu de forma cínica. E o que exatamente você pretende fazer? Ela engoliu em seco, seu coração acelerado. Se você continuar com isso, eu saio da empresa. A expressão de Augusto endureceu. O quê? Você ouviu? Se você continuar perseguindo Gabriel, eu largo tudo. O silêncio entre eles foi ensurdecedor. Por um instante, Lara sentiu algo raro. Hesitação nos olhos do pai. Mas durou apenas um segundo. Então, Augusto sorriu de lado. Você não faria isso. Experimente. Augusto a encarou por um longo momento, avaliando-a. Então, se levantou e rodeou a mesa, parando bem à sua frente. Você realmente acredita que pode me enfrentar? Eu sei que posso. Por causa de um agricultor. Lara respirou fundo. Por causa de mim? Augusto cerrou os punhos, mas controlou sua expressão. Você está cometendo um erro? Lara deu um passo para trás e ergueu o queixo. Não. Pela primeira vez,
Eu estou tomando uma decisão certa. Ela se virou e saiu, sem olhar para trás. E enquanto caminhava pelo corredor, sentiu algo crescer dentro de si, uma certeza inabalável. Ela não era mais uma peça no jogo do pai. Ela tinha feito sua escolha. E agora, nada mais seria como antes. Lara sentia o peito subir e descer rapidamente enquanto caminhava pelo corredor do hotel. Suas mãos ainda tremiam depois do confronto com seu pai. Mas ao invés de medo, havia outra emoção crescendo dentro dela. Raiva. Augusto Monteiro podia ser um homem poderoso, mas desta vez ele não iria vencê-la. Não iria. Não quando ela finalmente sabia o que queria. Assim que entrou no quarto, pegou o celular e discou rapidamente o número de Gabriel. Ele atendeu no segundo toque. "Você está bem?" Foi a primeira coisa que ele perguntou. Sua voz baixa, mas carregada de preocupação, Lara se jogou na cama, exausta. "Confrontei meu pai." "E como foi?" Ela soltou um suspiro. "Ele riu da minha cara. Disse que eu nunca teria coragem de largar tudo por você." Um breve silêncio se seguiu. "E você teria?" Gabriel perguntou finalmente. Lara fechou os olhos. Ela não precisou pensar muito antes de responder. "Sim, do outro lado da linha." Ela ouviu Gabriel respirar fundo. "Então você já fez sua escolha." Lara apertou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. "Fiz. Então agora precisamos nos preparar para a guerra." Na manhã seguinte, Lara desceu para o café da manhã do hotel, mas não encontrou Augusto. Ele havia saído cedo para uma reunião com seus advogados. Ela não se preocupou. Na verdade, ficou aliviada. Aproveitou a oportunidade para pegar um dos carros da empresa e seguir para a fazenda de Gabriel. Ela precisava vê-lo, precisava estar ao seu lado. Mas quando chegou lá, percebeu algo estranho. A estrada de terra que levava à propriedade estava bloqueada. 2 homens de terno e óculos escuros estavam parados ao lado de um carro preto. Assim que viram Lara, se aproximaram do veículo dela. Ela abaixou o vidro, sentindo o coração acelerar. "O que está acontecendo aqui?" Um dos homens a observou com calma antes de responder. "Ordem judicial. Esta propriedade será embargada até que as questões legais sejam resolvidas." Lara sentiu o estômago revirar. Isso é um absurdo. O outro homem se aproximou mais, inclinando-se ligeiramente. "É o que acontece quando se nega a vender terras a pessoas poderosas, senhorita Monteiro." Lara trincou os dentes. Ela sabia que aquilo era obra de seu pai. Ele não esperou nem um dia para começar a atacar Gabriel por outro lado. Sem pensar 2 vezes, ela deu ré no carro e pegou uma rota alternativa, que passava por uma trilha de terra mais estreita. Conhecia a região o suficiente para saber que conseguiria chegar à fazenda por ali. Quando finalmente chegou, encontrou Gabriel conversando com alguns trabalhadores da propriedade. O clima estava tenso. "Gabriel." Ela saiu do carro apressada. Ele se virou ao ouvi-la, mas seu rosto já denunciava que ele sabia do que se tratava. "Eu vi os homens na entrada." Ela disse, com o coração disparado. "Meu pai fez isso, não foi?" Gabriel suspirou, passando as mãos pelos cabelos. "Sim. Ele conseguiu uma liminar para embargar a propriedade. Mas como?" Ele alegou que há irregularidades na documentação da terra e que precisa ser reavaliada antes de qualquer nova atividade agrícola. Lara sentiu um nó na garganta. "Isso é um golpe sujo. É o que gente como ele faz, Lara." Gabriel olhou para ela com seriedade. "Mas eu não vou ceder." Lara respirou fundo. "E o que vamos fazer?" Gabriel a observou por um momento. "Eu sei o que eu vou fazer, mas preciso saber o que você está disposta a fazer." Ela engoliu em seco. "Qualquer coisa." Ele assentiu devagar. "Então você vai precisar tomar uma decisão que talvez não tenha volta." Naquela noite, Lara voltou ao hotel decidida. Ela entraria no escritório do pai e exigiria que ele parasse com aquilo. Mas, ao abrir a porta, encontrou algo inesperado. Augusto estava esperando por ela. Ele estava sentado na poltrona de couro, com uma taça de vinho na mão. Seus olhos a analisavam com calma, como se já soubesse exatamente o que ela faria. "Eu imaginei que você viria", disse ele com um meio sorriso. Lara não perdeu tempo. "Isso precisa parar, pai." Augusto girou a taça lentamente, observando o vinho rodopiar no cristal. "Você está realmente disposta a jogar fora tudo o que construí para você por um homem que mal conhece?" Lara cruzou os braços.
Eu conheço Gabriel. Melhor do que conheço você. A resposta fez Augusto rir baixo. Isso não é amor, Lara. Isso é uma rebeldia passageira. Ela balançou a cabeça. Você nunca vai entender, não é? Nunca vai entender que nem tudo na vida se compra ou se destrói. Augusto ficou em silêncio por um momento, antes de se levantar. Então, ele disse algo que fez o coração de Lara parar. Eu tenho uma proposta para você. Ela estreitou os olhos. Que proposta? Augusto sorriu. Se você se afastar de Gabriel, eu retiro o embargo das terras dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lara sentiu um peso esmagador dentro de si. Você está me obrigando a escolher entre ele e você. Exatamente. Ela sentiu seu corpo gelar. Não era apenas um teste. Era um ultimato. Se ela escolhesse Gabriel, seu pai faria tudo para arruinar a vida dele. Se escolhesse o pai, perderia o único homem que a fizera se sentir verdadeiramente viva. O coração dela batia forte. Augusto a observava, esperando sua resposta. Lara fechou os olhos por um momento. E então, quando os abriu, sua decisão estava tomada. Ela ergueu o queixo, encarou o pai e disse, com a voz firme, eu escolho ele. O rosto de Augusto se fechou. Seu olhar se tornou gélido. Então você já não é mais minha filha. Lara sentiu um aperto no peito, mas manteve-se firme. Você nunca foi meu pai. Só foi um empresário que me criou como um investimento. Ela se virou e saiu, sem olhar para trás. Desta vez, não havia volta. E pela primeira vez em sua vida, Lara Monteiro sentiu-se livre. O vento soprava forte naquela noite. O céu, antes limpo e estrelado, agora se fechava em um manto pesado de nuvens. Mas Lara não sentia o frio da noite, enquanto dirigia pela estrada escura em direção à fazenda de Gabriel. Seu peito ainda ardia. As palavras do pai ecoavam em sua mente como um trovão distante. Então você já não é mais minha filha. Ela não chorou. Não porque não quisesse, mas porque sabia que, se começasse, não conseguiria parar. Tudo o que havia construído ao lado do pai. O Império Monteiro, as expectativas, o nome, a herança. Nada disso importava mais. Ela fez sua escolha. E agora precisava seguir em frente. Quando chegou à fazenda, Gabriel já a esperava no alpendre da casa. Seu olhar se fixou nela assim que o carro parou. Ele sabia que algo havia acontecido. Lara saiu do carro devagar e caminhou até ele. Você está bem? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Lara não respondeu de imediato. Apenas parou diante dele, deixando que o silêncio falasse por si. Então, finalmente, murmurou. Eu escolhi você. Gabriel franziu a testa. O que quer dizer? Lara respirou fundo. Meu pai me deu um ultimato. Disse que se eu me afastasse de você, ele retiraria o embargo. Senão, ele faria de tudo para arruinar sua vida. Gabriel a olhou nos olhos, avaliando cada nuance de sua expressão. E você recusou, sem hesitar, por um momento. Ele apenas ficou ali, parado, como se processasse o peso daquelas palavras. Então, sem dizer nada, puxou-a para um abraço. Lara se permitiu afundar naquele momento. Fechou os olhos e inspirou o cheiro dele. Terra, lenha, vida. Não vai ser fácil. Gabriel murmurou contra seus cabelos. Eu sei. Ele não vai parar. Eu também sei. Gabriel se afastou ligeiramente, apenas para olhar dentro dos olhos dela. Você se arrepende. Lara sorriu de leve. Nem por um segundo. E então, antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, Gabriel a beijou. Não foi como o primeiro beijo, carregado de urgência e tensão. Dessa vez, foi mais profundo, mais seguro, mais definitivo. Eles não estavam apenas se entregando à paixão. Eles estavam selando uma promessa. Nos dias seguintes, Lara e Gabriel começaram a enfrentar juntos a tempestade que vinha pela frente. O embargo nas terras continuava, e os advogados de Augusto trabalhavam sem descanso para encontrar brechas que pudessem forçar Gabriel a vender. Além disso, os fornecedores começaram a recusar trabalhar com a fazenda. O banco dificultou transações e até os empregados da região passaram a evitar contato. Temendo represálias do poderoso Monteiro, Augusto estava jogando sujo. E Lara sabia que isso era apenas o começo. Mas então, algo inesperado aconteceu.
Na tarde de uma sexta-feira, Gabriel recebeu um pacote misterioso. Era uma caixa antiga, de madeira escura, com uma fechadura enferrujada. "O que é isso?" Lara perguntou, vendo Gabriel analisar o objeto com curiosidade. "Não sei. Encontrei na casa antiga do meu pai, entre as coisas que ele guardava." Lara se aproximou, observando enquanto Gabriel forçava a fechadura. Depois de algumas tentativas, ele conseguiu abri-la. Lá dentro, havia uma pilha de cartas amareladas pelo tempo. Gabriel pegou a primeira e começou a ler. Conforme seus olhos percorriam as palavras escritas à mão, sua expressão mudou, seus músculos ficaram tensos, seus olhos se estreitaram. Lara percebeu que algo estava errado. "O que foi?" perguntou, sentindo um arrepio na espinha. Gabriel não respondeu imediatamente. Quando finalmente levantou o olhar para ela, sua voz saiu mais grave do que nunca. "Lara, eu acho que descobri algo sobre seu pai." Naquela noite, Lara e Gabriel sentaram-se à mesa, cercados pelas cartas antigas. Cada palavra escrita ali revelava um pedaço de um segredo enterrado, e conforme as peças do quebra-cabeça se encaixavam, a verdade começou a emergir. "Essas terras", Gabriel disse, apontando para um dos documentos antigos. "Elas pertenciam à minha família. Meu avô foi o dono original dessa propriedade." Lara arregalou os olhos. "O quê? Mas há mais." Gabriel pegou outra carta. "Meu avô fez um acordo com um homem chamado Augusto Monteiro. Na época, ele era um empresário iniciante, tentando expandir seus negócios." Lara sentiu um frio no estômago. "Meu pai..." "Sim, só que esse acordo não foi justo. Seu pai usou um esquema fraudulento para tomar posse dessas terras." O coração de Lara disparou. "Isso não pode ser verdade." Gabriel levantou um papel específico. "Aqui está a prova. Um documento assinado, mas nunca formalizado legalmente. Meu avô nunca vendeu essas terras voluntariamente. Seu pai manipulou tudo." Lara pegou o papel com as mãos trêmulas. A assinatura de seu pai estava lá, o nome dele, vinculado a um esquema sujo que derrubou uma família inteira. E então, a verdade caiu sobre ela como uma avalanche. Não apenas Augusto estava tentando tirar Gabriel dali agora. Ele já havia feito isso antes, apenas com outra geração. Lara sentiu o estômago revirar. "Meu Deus." Gabriel a olhou nos olhos. "Seu pai não quer apenas essas terras, Lara. Ele quer garantir que a verdade nunca venha à tona." O mundo de Lara girava. Tudo o que ela conhecia, tudo o que ela acreditava sobre sua família, estava desmoronando diante de seus olhos. Ela olhou para Gabriel, tentando encontrar uma âncora em meio ao caos. "O que fazemos agora?" Gabriel segurou sua mão. "Nós lutamos." Lara fechou os olhos e respirou fundo. Sim, eles iriam lutar. E desta vez, Augusto Monteiro não sairia impune. O relógio na parede marcava quase meia-noite. Lara e Gabriel ainda estavam sentados à mesa, cercados por pilhas de cartas, documentos antigos e evidências que ligavam Augusto Monteiro ao golpe sujo que havia tirado as terras da família Costa anos atrás. Cada pedaço de papel era um fragmento de uma história que ninguém jamais deveria descobrir. Mas agora, a verdade estava ali. E Lara sabia que não poderia ignorá-la. Ela passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. "Não há dúvidas", disse finalmente. "Meu pai manipulou tudo. Ele forçou seu avô a assinar esse contrato falso e depois usou influência para garantir que ninguém contestasse." Gabriel assentiu, os olhos fixos nos documentos. "O pior é que ele fez tudo isso antes de se tornar quem é hoje. Ele ainda era um empresário em ascensão quando roubou essas terras. Isso significa que esse foi um dos primeiros golpes dele." Lara sentiu o estômago revirar. Se essa história vier à tona, ele pode perder tudo. Gabriel olhou para ela. "E você acha que ele vai deixar isso acontecer?" Lara respirou fundo. "Não, mas ele também não sabe que temos isso." Um silêncio pesado se instalou entre eles. Gabriel cruzou os braços, pensativo. "Precisamos ser estratégicos. Se ele descobrir que temos essas provas, vai tentar nos silenciar antes que possamos usá-las." Lara assentiu, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. "Então precisamos agir rápido." Na manhã seguinte, Lara deixou a fazenda e voltou ao hotel com uma missão clara em mente: descobrir até onde Augusto Monteiro estava disposto a ir para esconder seu passado. Ela entrou no prédio
e subiu até a suíte do pai. Assim que abriu a porta, encontrou Augusto sentado em sua poltrona de couro, segurando um copo de uísque. Seus olhos se fixaram nela imediatamente. Pensei que tivesse ido embora para sempre, disse ele, sua voz carregada de sarcasmo. Lara fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. Vim te dar uma chance. Augusto arqueou uma sobrancelha. Uma chance? Ela deu um passo à frente, sustentando o olhar do pai. Sei o que você fez. Sei como conseguiu aquelas terras. A expressão de Augusto não mudou, mas algo em seus olhos. Algo se mexeu. Do que exatamente você está falando? Do golpe? Da fraude? Da maneira como você enganou o avô de Gabriel para tomar aquelas terras? Desta vez, Augusto piscou lentamente, como se estivesse considerando suas opções. Então, inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Quem te contou essa história? Lara soltou uma risada seca. Eu vi as provas. Pai, há documentos assinados, cartas, relatos. Você não pode esconder isso para sempre. Augusto ficou em silêncio por um momento. Então, tomou um gole do uísque e sorriu de leve. E o que pretende fazer com essa informação? Lara sentiu seu corpo inteiro tensionar. O que você acha? Augusto soltou uma risada baixa. Você quer me destruir? É isso? Não. Lara estreitou os olhos. Eu quero que você faça a coisa certa. Augusto recostou-se na poltrona, estudando-a. E se eu me recusar? Ela respirou fundo. Então eu levo essa história para a imprensa, para a justiça, para qualquer um que possa te fazer pagar por isso. O sorriso de Augusto desapareceu. A sala ficou mergulhada em um silêncio cortante. Então, ele se levantou, caminhou lentamente até Lara e parou bem à sua frente. Seus olhos estavam frios, duros como pedra. Você acha que pode me derrubar? Eu sei que posso. Augusto analisou a filha por um longo momento. Então, para a surpresa de Lara, ele sorriu novamente. Você está mais parecida comigo do que pensa. Lara sentiu a raiva crescer dentro de si. Eu nunca serei como você. Ela se virou e saiu da suíte sem olhar para trás. Mas ao cruzar a porta, sentiu algo dentro de si mudar. Augusto Monteiro não ia recuar. E agora, ela e Gabriel estavam jogando um jogo muito perigoso. Mais tarde, naquela noite, Lara voltou para a fazenda e encontrou Gabriel no galpão, organizando algumas caixas. Assim que ele a viu, soube que algo havia acontecido. Você falou com ele? Lara assentiu. Sim. Ele não negou, não confirmou. Mas também não tentou inventar uma mentira. Gabriel cruzou os braços. O que isso significa? Ela suspirou. Significa que ele sabe que estamos chegando perto. E isso o torna ainda mais perigoso. Gabriel franziu a testa. Precisamos agir antes dele. Lara concordou. Eu tenho um contato na imprensa. Um jornalista que já fez matérias sobre escândalos empresariais. Se conseguirmos que ele publique essa história, meu pai pode perder tudo. Gabriel refletiu por um instante. Você está disposta a fazer isso? Lara o olhou nos olhos. Estou. Gabriel pegou as cartas e os documentos antigos. Então, vamos acabar com ele. No dia seguinte, Lara e Gabriel dirigiram até Lisboa para encontrar Martim Vasconcelos, um jornalista investigativo conhecido por expor casos de corrupção no setor empresarial. Eles chegaram ao pequeno escritório de Martim no centro da cidade. Lara não via o jornalista há anos, mas se lembrava dele como um homem de princípios, alguém que não se vendia facilmente. Quando entraram, Martim os recebeu com um aperto de mão firme. Lara Monteiro, nunca pensei que um dia você viria me trazer uma história contra o próprio pai. Lara sorriu de lado. Nem eu. Eles se sentaram e Gabriel começou a explicar tudo. Entregaram as cartas, os documentos, os registros que ligavam Augusto Monteiro ao golpe. Martim leu atentamente, sua expressão ficando cada vez mais séria. Quando terminou, olhou para eles. Se eu publicar isso, seu pai pode perder o império que construiu. Eu sei. Lara disse, firme. Martim inclinou-se para a frente. Tem certeza de que quer seguir com isso? Lara olhou para Gabriel. Ele segurou sua mão sob a mesa. Então ela virou-se para Martim e disse com a voz cheia de convicção. Quero que o mundo saiba quem Augusto Monteiro realmente é. Martim assentiu lentamente. Então, essa história vai ser contada.
Lara soltou um suspiro profundo. Gabriel apertou sua mão e, naquele momento, eles sabiam. A guerra contra Augusto Monteiro havia começado. A publicação da reportagem caiu como uma bomba na elite empresarial de Lisboa. Na manhã seguinte, todos os principais jornais e portais de notícias traziam a manchete estampada em letras garrafais. O Império Monteiro construído sobre fraude, a verdade por trás da fortuna de Augusto Monteiro. A matéria de Martim Vasconcelos não deixava espaço para dúvidas. As evidências estavam lá. Documentos antigos, cartas, registros de transações suspeitas, depoimentos de antigos moradores da região, tudo apontava para um único culpado, Augusto Monteiro. E dessa vez, nem mesmo seu poder poderia impedir que a verdade viesse à tona. No hotel, a suíte de Augusto estava em silêncio absoluto. Ele estava sentado em sua poltrona de couro, olhando para a tela do computador. Cada artigo, cada comentário, cada chamada de notícia. Tudo estava ali. Seus anos de trabalho, sua reputação, sua influência. Tudo estava sendo destruído diante de seus olhos. Ele apertou os punhos. Então, lentamente, pegou o telefone e fez uma ligação. Preciso que vocês encontrem Gabriel Costa. Lara estava na fazenda de Gabriel quando recebeu a ligação de Martim. Você está segura? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Sim. Por quê? Porque seu pai já entrou em contato com alguns advogados e está tentando reverter tudo. Mas não é só isso. Há rumores de que ele está preparando algo mais agressivo. Lara sentiu o estômago se revirar. O que quer dizer? Quero dizer que você e Gabriel devem tomar cuidado. Augusto Monteiro não aceita perder. Lara desligou o telefone com a respiração acelerada. Gabriel percebeu na hora. O que foi? Ela o olhou nos olhos. Meu pai vai contra-atacar. Gabriel apertou os lábios. Eu já esperava por isso. Lara sentiu o coração acelerar. Gabriel, você não entende. Ele não joga limpo. Ele pode tentar te prejudicar de formas que nem conseguimos imaginar. Gabriel deu um passo à frente, segurando o rosto dela com as mãos. E você acha que eu tenho medo dele? Lara sentiu seu peito apertar. Ela conhecia Gabriel. Sabia que ele não recuaria, mas conhecia seu pai ainda melhor. E sabia que Augusto Monteiro não tinha limites. 2 noites depois, Gabriel ouviu um barulho estranho vindo do estábulo. Ele se levantou da cama e pegou uma lanterna, saindo da casa. O vento frio cortava a pele, e o silêncio da noite era absoluto, mas algo não estava certo. Ele caminhou lentamente até o estábulo e percebeu que a porta estava entreaberta. Seu peito se apertou. Ele puxou a porta devagar, e então viu. Todos os animais haviam sido soltos. O celeiro estava um caos, fardos de feno jogados ao chão, ferramentas espalhadas, portas arrombadas. Mas o pior veio quando ele encontrou um bilhete cravado na madeira com um canivete. Isso foi um aviso. Da próxima vez, será pior. O sangue de Gabriel ferveu. Ele amassou o papel entre os dedos e apertou os punhos. Ele sabia exatamente quem havia feito aquilo, e sabia que isso ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, Lara chegou à fazenda e encontrou Gabriel organizando os estragos, assim que viu o estado do celeiro. Seu coração disparou. O que aconteceu? Gabriel entregou o bilhete a ela sem dizer uma palavra. Lara pegou o papel e sentiu o frio subir por sua espinha. Meu Deus! Ela levantou o olhar para ele, assustada. Gabriel, meu pai não vai parar. Ele respirou fundo, os olhos brilhando com fúria contida. Então nem eu, mais tarde, naquele mesmo dia, Lara recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Se você quiser proteger Gabriel, encontre-me no hotel, sozinha. Seu peito se apertou. Ela sabia exatamente quem estava por trás daquela mensagem. E sabia que não poderia ignorá-la ao chegar ao hotel. Lara foi direto à suíte do pai. Augusto a esperava, sentado na mesma poltrona de sempre, um copo de uísque na mão. Mas dessa vez, algo estava diferente. Ele parecia mais cansado, mais tenso. Ela cruzou os braços. O que quer, pai? Augusto girou o copo lentamente, sem olhar para ela. Você venceu uma batalha. Lara, mas a guerra ainda não acabou. Lara estreitou os olhos. Você já perdeu, pai.
Aceite isso. Augusto finalmente ergueu o olhar. Eu nunca perco. Ela cruzou os braços, sem paciência para os joguinhos dele. O que quer? Ele respirou fundo. Quero negociar. Lara franziu o senho. O quê? Augusto apoiou o copo na mesa e se levantou. Eu quero minhas empresas intactas. Quero que minha reputação não seja completamente destruída. Ela riu, incrédula. E por que eu deveria te ajudar? Ele deu um passo à frente. Porque, se não me ajudar, eu acabo com Gabriel. O ar saiu dos pulmões de Lara. Ela sentiu as pernas vacilarem. O quê? Você me ouviu. A voz dele era baixa, fria. Eu sei como destruir pessoas, Lara. Sei exatamente o que fazer para acabar com ele. Lara sentiu o coração disparar. Você não faria isso? Augusto deu um sorriso sombrio. Eu já comecei. Lara engoliu em seco. Engoliu. O que você fez? Ele caminhou até sua mesa e pegou um envelope. Aqui dentro há documentos que provam que a fazenda de Gabriel está hipotecada. Ele deve dinheiro ao banco. Muito dinheiro. Lara franziu o senho. Ele nunca me disse nada sobre isso. Porque ele não queria te preocupar. Mas os números não mentem. Se eu quiser, posso forçar o banco a executar a hipoteca. Em poucas semanas ele perderia tudo. Lara sentiu o mundo girar. Você quer que eu desista da matéria? Em troca da fazenda de Gabriel? Augusto sorriu. Exatamente. Lara sentiu as mãos suarem. Ele a estava forçando a fazer a escolha impossível. Salvar Gabriel e destruir a única chance de seu pai pagar pelos crimes do passado. Ou continuar a luta e assistir o homem que amava perder tudo. Ela fechou os olhos por um momento. E então, respirou fundo. Quando os abriu novamente, sua decisão estava tomada. Ela olhou para o pai e disse com a voz firme: Eu escolho Gabriel, mas não do jeito que você pensa. Augusto Monteiro estreitou os olhos. O que isso quer dizer? Lara ergueu o queixo. Quer dizer que eu vou te destruir. Antes que você destrua a gente. Augusto encarou a filha. E naquele momento, percebeu que estava prestes a perder tudo. O silêncio na suíte de Augusto Monteiro era pesado. Lara mantinha o olhar fixo no pai, os punhos cerrados ao lado do corpo. Seu coração martelava no peito, mas sua voz saiu firme. Eu vou acabar com você. Augusto sorriu de lado, sem pressa. Você acha que pode me destruir, Lara? Ela cruzou os braços. Eu sei que posso. Augusto girou o copo de uísque entre os dedos. Você sempre foi impulsiva. Está tomando essa decisão no calor do momento, sem pensar nas consequências. Lara riu, mas sem humor. Eu pensei nas consequências a minha vida inteira, pai. E sempre fiz o que você queria. Mas agora é diferente. Augusto estreitou os olhos. E o que você pretende fazer? Ela deu um passo à frente. Primeiro, vou garantir que todas as provas contra você sejam amplamente divulgadas. Não apenas a matéria do Martim, mas também dossiês completos que já estão em posse de advogados e jornalistas. O sorriso de Augusto sumiu. Você está blefando. Lara ergueu uma sobrancelha. Tente me parar e descubra. Ele respirou fundo, seu olhar endurecendo. E Gabriel, você acha que ele sobreviverá a isso? Lara cruzou os braços. Sobre isso, eu descobri a verdade. Augusto piscou, confuso. Verdade. Ela pegou um envelope da bolsa e jogou sobre a mesa. Você mentiu sobre a hipoteca da fazenda. Os olhos de Augusto brilharam com algo perigoso. Lara continuou. Falei diretamente com o banco. Gabriel não tem nenhuma dívida pendente. Você inventou tudo isso? Era só um blefe para me fazer desistir. Augusto cerrou os dentes. Você se acha muito esperta, não é? Lara sorriu de lado. Eu sou a sua filha. Não sou. O silêncio entre eles era afiado como uma lâmina. Então, Augusto se recostou na poltrona, finalmente demonstrando algo que nunca havia mostrado antes. Cansaço. Ele a olhou nos olhos. Então é assim que termina? Lara respirou fundo. Isso só termina quando você pagar por tudo o que fez. Augusto Monteiro manteve o olhar fixo nela por um momento. Então, riu baixinho. Você realmente acredita que eu vou simplesmente aceitar isso? Lara sentiu um arrepio na espinha. O que quer dizer? O sorriso de Augusto cresceu. Quer saber por que sempre estive no controle, Lara? Porque eu nunca deixo uma batalha ser decidida pelo outro lado. Ela franziu o senho. Do que você está falando?
Augusto pegou o telefone, discou um número e colocou no viva voz. Após 2 toques, uma voz atendeu. Está feito. O sangue de Lara gelou. Ela sentiu as pernas fraquejarem. O que você fez? Augusto deu um gole em seu uísque e sorriu. Eu dei o golpe final. Lara sentiu o desespero subir pelo seu peito, pegou o celular e discou para Gabriel com mãos trêmulas. Chamou 1 vez, 2, 3, nada. Seu coração disparou. Meu Deus! Ela correu para fora da suíte, sem olhar para trás. O carro de Lara voava pela estrada de terra, os pneus levantando poeira enquanto ela acelerava até o limite. A cada segundo que passava, o medo crescia dentro dela, e se fosse tarde demais, o que Augusto havia feito, quando finalmente avistou a fazenda de Gabriel, seu coração parou. Havia carros pretos estacionados na entrada. Homens de terno estavam lá, e no meio deles, Gabriel estava algemado. Não, Lara gritou. Saindo do carro em desespero, ela correu até ele. Mas um dos homens a segurou. Senhorita Monteiro, não se envolva. Ela se debateu, os olhos arregalados. Vocês não podem fazer isso. Gabriel olhou para ela, sua expressão firme, mas seu olhar carregado de algo que a fez tremer. Medo. Lara, vá embora. Ele gritou. Não! Os policiais começaram a empurrá-lo para dentro do carro. Lara olhou para um dos agentes. Qual a acusação? O homem ergueu um documento. Fraude e invasão de propriedade. Lara piscou, atordoada. Isso é um absurdo. Há documentos que provam que Gabriel Costa falsificou registros de posse da terra. Ela congelou. Era um golpe sujo, uma armação. Augusto Monteiro havia criado provas falsas. Gabriel foi colocado no carro. Os policiais entraram e arrancaram com ele, sumindo estrada afora. Lara caiu de joelhos na terra seca. Seus olhos estavam arregalados, seu peito queimava. Ela sentiu a bile subir pela garganta. Seu pai havia conseguido. Ele levou Gabriel. E agora, ela teria que fazer qualquer coisa para trazê-lo de volta. Horas depois, Lara voltou ao hotel. Seu rosto estava pálido, seus olhos vazios. Ela entrou na suíte de Augusto. Ele estava lá, como sempre, esperando por ela. Eu avisei. Ele disse sem se virar. Lara fechou a porta atrás de si. Você armou para ele? Augusto deu de ombros. O mundo não é justo, Lara. Ela respirou fundo, sentindo a raiva crescer dentro dela como um incêndio. Você quer jogar sujo, então eu também vou. Augusto ergueu uma sobrancelha. E o que você pretende fazer? Lara deu um passo à frente. Você se acha intocável, não é? Ele sorriu de lado. Eu sou intocável. Ela cruzou os braços. Veremos então. Pegou o celular e apertou um botão. Na mesma hora, um vídeo começou a rodar na televisão da suíte. Augusto olhou para a tela e então ficou pálido. Era uma gravação de áudio, a voz dele, nitidamente dizendo as palavras: se ele não vender, faremos ele pagar. Incendeiem o celeiro, criem os documentos. Eu quero que ele perca tudo. Augusto Monteiro não respirou. Seu olhar ficou vidrado. O que é isso? Lara sorriu de lado. A prova que eu precisava? Augusto se levantou num salto. Como você conseguiu isso? Lara cruzou os braços. Seu motorista gravou tudo e já enviou para a imprensa. Os olhos de Augusto tremiam. Você... Lara deu um passo à frente. Agora eu quero que você retire todas as acusações contra Gabriel. Ou, amanhã, você será a manchete em todos os jornais como o empresário corrupto que forjou crimes. Augusto trincou os dentes. Seu mundo estava desmoronando. Ele havia perdido. Você me destruiu. Ele murmurou. Lara ergueu o queixo. Não. Você se destruiu sozinho. E pela primeira vez, Augusto Monteiro soube o que era perder. O silêncio na suíte de Augusto Monteiro era absoluto. A gravação ainda ecoava pela sala, cada palavra carregando o peso de sua ruína iminente. Se ele não vender, faremos ele pagar. Incendeiem o celeiro, criem os documentos. Eu quero que ele perca tudo. A expressão de Augusto, antes inabalável, agora estava tomada por um misto de choque e fúria contida. Lara sustentou seu olhar, firme como nunca antes. Você está acabado, ela disse com a voz calma, mas afiada como uma lâmina.
Augusto cerrou os punhos. Você realmente acha que isso é o suficiente para me destruir? Ela cruzou os braços. Não preciso achá-lo. Eu sei que é. A cada segundo que passava, Lara via as engrenagens na mente do pai girarem em desespero. Ele nunca estivera tão vulnerável. Eu posso contornar isso. Eu sempre contorno. Ele tentou recuperar o controle, mas sua voz já não era tão firme. Lara sorriu de lado. Não desta vez. Ela se inclinou um pouco mais. Você já perdeu, pai. Não há volta. O dossiê foi enviado a advogados, jornalistas e promotores. Há testemunhas, há provas. Seu império vai desmoronar. Augusto respirou fundo, seu peito subindo e descendo de forma mais acelerada. Ele esfregou o rosto com força. O que você quer? Murmurou. Lara estreitou os olhos. Quero que retire todas as acusações contra Gabriel. Agora, Augusto soltou um riso seco, quase incrédulo. Você está me dando ordens? Lara não piscou. Não. Estou te dando uma saída menos humilhante. O silêncio voltou a tomar a sala, até que, finalmente, Augusto pegou o telefone. Tirem todas as acusações contra Gabriel Costa, ele disse, sua voz sem emoção. Agora, Lara soltou um suspiro discreto de alívio, mas não relaxou. Ela sabia que Augusto Monteiro nunca aceitava perder sem lutar até o fim. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como fogo. Todas as acusações contra Gabriel Costa haviam sido retiradas. Jornais noticiavam a reviravolta. Os advogados da Monteiro Corporation se recusavam a comentar. E jornalistas cercavam a delegacia em busca de uma explicação oficial. E então, no meio do tumulto, a porta da delegacia se abriu. Gabriel saiu, usando as mesmas roupas da noite anterior, um pouco desalinhado, mas com a postura ereta e o olhar firme. E então, ele viu Lara. Ela estava ali, esperando por ele. Os olhos dos dois se encontraram, e naquele instante, nada mais importava. Lara correu até ele e se jogou em seus braços. Nunca mais me assuste assim, murmurou contra o peito dele, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Gabriel a apertou contra si, seus dedos segurando-a como se jamais quisesse soltá-la. Eu nunca quis te preocupar, mas preocupou. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto flashes de câmeras piscavam ao redor. Jornalistas gritavam perguntas, pessoas olhavam com curiosidade, mas nada disso importava, porque pela primeira vez eles estavam livres. Enquanto isso, no hotel, Augusto Monteiro estava sozinho. Ele estava sentado no sofá de sua suíte, o olhar perdido no nada. O telefone tocava sem parar. A assistente entrou na sala, apreensiva. Senhor Monteiro, os acionistas exigem um posicionamento sobre a reportagem. O conselho quer uma reunião emergencial. A mídia está pedindo entrevistas. Augusto não respondeu. Ele apenas pegou o copo de uísque e o girou lentamente. Senhor, a assistente hesitou. O senhor quer que eu responda algo? Ele finalmente ergueu os olhos, e pela primeira vez em sua vida, Augusto Monteiro percebeu que não havia saída. Seu império estava ruindo, e tudo o que ele construiu estava escapando por entre seus dedos. Mais tarde, naquela noite, Lara e Gabriel estavam na fazenda. Eles estavam sentados no alpendre, observando o céu limpo e estrelado. O vento leve do Alentejo trazia um cheiro de terra molhada e liberdade. Você acha que ele vai tentar algo mais? Gabriel perguntou, sua voz carregada de cautela. Lara suspirou. Não, meu pai sempre foi um jogador, mas até os jogadores sabem quando é hora de se retirar da mesa. Gabriel assentiu, pensativo. Então, finalmente acabou. Lara olhou para ele, um sorriso discreto surgindo em seus lábios. Sim, finalmente acabou. Ele segurou a mão dela. E agora? Ela inclinou-se para beijá-lo suavemente. Agora, a gente recomeça. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eles dormiram em paz. Mas enquanto Lara e Gabriel encontravam sua paz, Augusto Monteiro caía no esquecimento. Nos dias seguintes, os jornais não falavam de outra coisa. As acusações contra ele começaram a se acumular. Investidores romperam contratos. A Monteiro Corporation perdeu milhões em ações. E quando o Conselho Administrativo finalmente se reuniu, Augusto Monteiro foi destituído. Ele perdeu sua empresa
perdeu sua reputação, perdeu sua influência e, no final, perdeu sua filha. 3 semanas depois, Lara estava na varanda da fazenda. Observando o pôr do sol, ela sentia o cheiro da terra, a brisa fresca tocando sua pele, e então sentiu um par de braços a envolverem por trás. Ela sorriu. Está pensando no quê? Gabriel murmurou contra seu cabelo. Lara suspirou. Em como as coisas mudaram. Ele sorriu. Mudaram para melhor. Ela virou-se para ele, olhando dentro de seus olhos. Sim, para melhor. E então, ele a beijou. Mas dessa vez, não havia urgência. Não havia medo. Apenas amor. Apenas o começo de um novo capítulo. O sol nascia devagar no horizonte, tingindo os campos do Alentejo com tons dourados e alaranjados. O ar fresco da manhã carregava o cheiro de terra molhada e grama recém-cortada. Enquanto a brisa suave tocava a pele de Lara, que estava sentada na varanda da fazenda, ela segurava uma xícara de café quente entre as mãos, observando o céu limpo e sereno. Pela primeira vez em muito tempo, não havia peso em seu peito. A luta havia acabado. Ela havia vencido. E agora, era hora de viver. Dentro da casa, Gabriel terminava de preparar o café da manhã. O cheiro de pão fresco e ovos mexidos pairava no ar. Ele sorriu ao olhar pela janela e ver Lara sentada ali, tranquila, respirando fundo, como se finalmente pudesse sentir a liberdade em cada célula do seu corpo. Lentamente, pegou 2 xícaras e caminhou até a varanda. Bom dia! Ele entregou uma das xícaras a ela. Lara sorriu ao pegá-la. Bom dia! Ele se sentou ao lado dela, observando o sol subindo no horizonte. Dormiu bem? Lara soltou uma risada baixa. Acho que pela primeira vez em anos, Gabriel olhou para ela. O semblante de Lara estava diferente, mais leve, mais feliz. Ela já não carregava mais a sombra do nome Monteiro sobre seus ombros. Ela era apenas Lara, a mulher forte que escolhera seu próprio caminho. E agora? Ele perguntou, sua voz carregada de ternura. Lara virou-se para ele. Agora, a gente constrói algo novo. Gabriel sorriu. Juntos. Ela segurou sua mão. Sempre. E então, ele a beijou. Um beijo doce, sem pressa, sem medo. Apenas amor. Enquanto Lara e Gabriel encontravam seu caminho. Em Lisboa, Augusto Monteiro se afundava no esquecimento. Nos dias seguintes à sua destituição, a Monteiro Corporation começou a se reestruturar. Novos investidores assumiram o controle, reorganizando tudo que ele levara décadas para construir. E Augusto foi apagado da história. Seus aliados o abandonaram. Seus contatos se recusaram a atendê-lo. E, quando ele tentou recorrer a velhos amigos, percebeu que não lhe restava ninguém. Ele estava sozinho. Sentado em um pequeno apartamento alugado no centro da cidade, Augusto Monteiro olhava para o nada. O homem que um dia dominara o setor imobiliário agora não passava de uma sombra de si mesmo. Ele pegou um jornal sobre a mesa. Monteiro Corporation anuncia nova gestão. Empresa foca em transparência e sustentabilidade. Ele soltou um riso seco. Era irônico. Passou a vida inteira construindo algo apenas para perder tudo para a própria filha. Augusto pegou um copo de uísque e o girou entre os dedos, pela primeira vez em anos. Ninguém o temia. Ninguém mais lhe devia favores. Ele fechou os olhos por um momento e, pela primeira vez, se perguntou se havia feito tudo errado. Meses depois, a fazenda de Gabriel estava mais próspera do que nunca. O embargo havia sido retirado. A terra estava forte, fértil, cheia de vida. E Lara estava radiante. Ela agora trabalhava ao lado de Gabriel, aprendendo sobre o campo, sobre a terra, sobre uma vida realmente significativa. Certa manhã, enquanto colhia uvas na plantação, sentiu Gabriel se aproximar por trás e envolvê-la pela cintura. Ela sorriu. Posso te ajudar? Gabriel riu, descansando o queixo no ombro dela. Não, só quero olhar para você. Lara virou-se para ele, o coração acelerado como da primeira vez. E então, ele ajoelhou-se. O mundo ao redor ficou em silêncio. Gabriel pegou um pequeno anel de prata do bolso e segurou a mão dela. Lara, você mudou a minha vida. Você me ensinou que algumas batalhas valem a pena.
e que o amor sempre encontra um jeito de vencer. Os olhos de Lara se encheram de lágrimas. Você quer se casar comigo? Ela riu, cobrindo a boca com a mão. Gabriel, ele a olhou, esperançoso. E então, Lara sorriu. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a beijou sob o céu azul do Alentejo. E naquele momento, Lara soube. Ela havia encontrado seu verdadeiro lar, muito tempo depois, quando Augusto Monteiro finalmente encontrou forças para sair do apartamento em que se trancou. Soube que a vida havia seguido sem ele. Ele viu o nome de Lara em uma revista, falando sobre seu novo projeto de agricultura sustentável. Ele viu Gabriel sendo reconhecido como um dos jovens empreendedores de maior impacto no setor rural. E percebeu que, mesmo sem ele, eles prosperaram. Ele fechou a revista lentamente e, pela primeira vez, sussurrou para si mesmo: eu perdi, e aceitou. Anos depois, quando Lara e Gabriel caminhavam por entre as plantações com seus filhos pequenos correndo ao redor, ela olhou para trás e sorriu. O passado ficara para trás. A dor, as mentiras, a luta, tudo valeu a pena. Ela segurou a mão de Gabriel e apertou com força. Você ainda acha que foi loucura? Ela perguntou. Ele sorriu de canto. A melhor loucura da minha vida. E então, ele a beijou, enquanto seus filhos riam ao redor. Porque no fim, o amor sempre vence. E Lara Monteiro nunca mais olhou para trás, 20 anos depois. O vento soprava suavemente pelos campos do Alentejo, balançando as videiras carregadas de uvas maduras. O céu estava azul, sem uma única nuvem à vista, e o som dos pássaros enchia o ar com uma melodia tranquila. A fazenda Costa Monteiro estava mais viva do que nunca. Era tempo de colheita, e dezenas de trabalhadores percorriam os vinhedos, recolhendo os frutos que se tornaram a base de um dos vinhos mais respeitados da região. Mas para Lara Monteiro, tudo aquilo significava muito mais do que apenas um negócio próspero. Era o símbolo da sua nova vida. Ela caminhava lentamente entre as fileiras de videiras, seus olhos percorrendo a paisagem. Seu cabelo, agora com alguns fios grisalhos, estava preso em uma trança solta, e seu vestido de linho esvoaçava com a brisa. Atrás dela, um grupo de jovens conversava e ria. Seus filhos, o mais velho, Mateu, de 19 anos, era a imagem viva de Gabriel. Moreno, de olhos intensos e sempre com um sorriso tranquilo no rosto. Ao lado dele, Camila, de 17, parecia mais com Lara, mas tinha o espírito rebelde do pai. E logo atrás, correndo e gargalhando entre os pés de uva, estava Benjamin, o caçula de 10 anos, sempre cheio de energia e curiosidade. Lara observou os três e sorriu. Eles eram sua maior conquista. Gabriel Costa apareceu pouco depois, trazendo uma cesta com pães frescos e queijo. O tempo fora generoso com ele. Apesar dos cabelos grisalhos nas laterais, ele ainda mantinha o mesmo olhar forte e decidido. Está pensativa de novo? Ele perguntou, entregando-lhe um pedaço de pão. Lara pegou o pedaço e riu. Só lembrando de tudo, Gabriel arqueou uma sobrancelha. Se lembra de quando você dizia que não sabia nada sobre a vida no campo? Lara revirou os olhos, divertida. E você adorava me provocar. Ele sorriu. Ainda adoro. Lara balançou a cabeça, mas não pôde evitar sorrir. Eles sentaram-se na sombra de uma grande árvore, observando os filhos conversarem mais adiante, olhando para trás. Parecia inacreditável tudo o que haviam vivido. As batalhas, as dores, as perdas, tudo aquilo os trouxe até ali. Você ainda pensa nele? Gabriel perguntou suavemente. Lara soube imediatamente de quem ele estava falando. Ela suspirou, olhando para o horizonte. Às vezes, Gabriel assentiu lentamente. Nunca tentou procurá-lo. Lara hesitou. Então balançou a cabeça. Ele fez a escolha dele, Gabriel, assim como eu fiz a minha. Gabriel pegou sua mão. Eu sei, mas às vezes me pergunto se ele se arrependeu. Lara ficou em silêncio. No fundo, ela sabia a resposta. Lisboa, um apartamento pequeno no centro da cidade. O velho rádio tocava uma melodia antiga, enchendo o cômodo com uma nostalgia pesada
Augusto Monteiro estava sentado na cadeira de balanço perto da janela, observando o movimento das ruas. Seus cabelos estavam completamente brancos, e as rugas marcavam seu rosto como cicatrizes de um passado que nunca o abandonou. Ele não era mais ninguém. As empresas haviam sido tomadas por novos investidores. Seus contatos desapareceram, seu nome foi esquecido, e agora ele vivia ali, sozinho. O telefone quase nunca tocava. Os jornais raramente mencionavam seu nome. E a única coisa que lhe restava era o arrependimento. Sobre tudo o que perdeu. Sobre tudo o que fez. Sobre tudo o que nunca mais poderá recuperar. Ele pegou um envelope antigo e o abriu. Dentro dele havia uma única foto. Lara e Gabriel, com seus filhos, na fazenda. Augusto passou os dedos enrugados sobre o rosto da filha. Então, fechou os olhos e murmurou baixinho: "Me perdoe, mas ninguém estava ali para ouvir." Alentejo. A grande festa da colheita. A noite caiu sobre a fazenda, e as luzes iluminaram o grande pátio ao ar livre. Mesas longas estavam repletas de comida, vinho e risadas. A festa da colheita era tradição agora. Todos os anos, trabalhadores, amigos e familiares se reuniam para celebrar mais um ano de prosperidade. Lara olhava ao redor e sentia o coração aquecido. Eles haviam criado algo incrível ali. Senhorita Lara. Ela se virou e viu um velho conhecido, Martim Vasconcelos, o jornalista que, anos atrás, ajudou a expor a verdade sobre Augusto Monteiro. "Martim." Ela o cumprimentou com um abraço caloroso. "Vim ver como você está." "Sim." Ele sorriu. Lara olhou ao redor, para tudo o que construíram, e assentiu. "Estou bem, pela primeira vez em muito tempo." Martim sorriu e ergueu uma taça de vinho. "Então brindemos a isso." Ela pegou sua taça e ergueu junto. A novos começos, as taças se tocaram. E ao longe, Lara viu Gabriel rindo com os filhos. Viu o brilho das estrelas no céu. Sentiu a brisa tocar sua pele. E naquele momento, soube que nunca mais olharia para trás. Porque a vida estava bem aqui, exatamente onde ela sempre deveria estar. Junto de Gabriel. Junto da família que construíram. E acima de tudo, junto de si mesma.